Podcast Paráclitos, o mover do Espírito Santo. Episódio número 0. Introdução geral ao podcast. Temas, entrevistas, testemunhos, artigos, textos bíblicos. Introdução geral ao podcast. Sou Merari Santos, evangelista pessoal. Há muito tempo que eu desejo publicar, seja por meio de jornal impresso, livro, apostila, programa de rádio ou qualquer outro meio de comunicação, desde tempos antigos, há mais de 40 anos. Tenho o desejo de trazer à tona algum conteúdo a respeito do que agora estou praticando, estou conseguindo pôr em prática, que é o conteúdo deste podcast. Seu objetivo será trazer à luz alguma contribuição para o meio evangélico de algo que é muito carente em nosso meio. Há muito que se fala, se lê, se escreveu, se produziu, tudo o que se possa imaginar a respeito de Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, Deus Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, e quase nada sobre o Espírito Santo. Pouco se tem conhecimento real, verdadeiro, profundo, pessoal e vivencial do Espírito Santo. É verdade que tem, hoje, nos nossos dias, já é possível você encontrar bastante material, bastante e-mail, vários podcasts, videocasts, vídeos, áudios, estudos a respeito do Espírito Santo. Mas ainda assim, continua existindo uma grande ignorância, um grande desconhecimento dessa terceira pessoa da Trindade, sua atuação nos nossos dias. Algo que me preocupa há muito tempo e eu desejo contribuir para o meio evangélico é a mesma preocupação que aparece o grande apóstolo Paulo, refletindo em sua epístola, primeira epístola de Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 4, 5, 6 e 7, que diz o seguinte, na Bíblia, versão King James atualizada: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Versículos 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E o versículo 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Amém. Essa mesma preocupação do apóstolo Paulo em que os cristãos não fossem desconhecidos de algo tão importante também me assolou. E eu li outros autores também, como Kenneth Hagin e outros mais, com essa mesma preocupação. Eu acredito que meus áudios aqui colocados poderão ajudar muitas pessoas, verdade. Não quero que você pense que as minhas contribuições aqui serão a única verdade. Não tenho essa pretensão. Será uma contribuição, uma ajuda a que você busque se aprofundar mais. Por que eu escolhi o modo podcast e não videocast? Pelo seguinte, o videocast tem sua utilidade quanto a mostrar que você, no caso de precisar ver uma coisa, exemplo, um videocast de uma cozinha, como preparar uma coisa, como fabricar algo, como produzir uma coisa, então tem ali a imagem mostrando. No meu caso aqui, tenho o objetivo de trazer áudio,
uma palavra. É semelhante à Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o ouvir é suficiente para o caso do que eu me proponho a fazer. Não há necessidade de imagens. Você também poderá ver em imagens o mesmo que eu vou apresentar aqui por outros autores, outras pessoas na internet. Mas aqui eu proponho só o áudio. Outra razão por que podcast? Só áudio. É possível que em alguns momentos a pessoa, o ouvinte, o espectador, esteja fazendo uma atividade e não haja momento, não haja tempo, condições dele parar o que está fazendo para olhar. Porque mesmo assim, se ele parar para olhar, ele apenas vai ver a gente, pessoas que estão apresentando com o cabelo, roupa, braço, mão, natural de todo mundo, e falando o que vai importar realmente é o conteúdo da mensagem. Então eu optei por áudio, porque você poderá colocar seu dispositivo móvel em viva voz, né, em áudio livre, melhor dizendo, ou no seu headphone, e enquanto está fazendo sua atividade com as mãos ocupado em outra coisa, poderá estar cozinhando, trabalhando no escritório, não sei, fazendo alguma coisa. Isso me recorda dos tempos do radinho de pilha, quando o cidadão comum colocava ele em cima de uma estante, enquanto estava ouvindo o seu jogo de futebol, a dona de casa ouvindo a sua radionovela. Isso me leva aos tempos de infância, logo quando, em 1974, a Rádio Clube de Pernambuco tinha a radionovela Tia Laura. A gente ouvia e na nossa imaginação passava aquele filme. É como a Bíblia. A gente está lendo a Bíblia e aquele filme espiritual vai passando ali, muito superior às produções cinematográficas e televisivas, né? Você vê que as produções cinematográficas e televisivas, elas são muito fantasiosas. Cuidado! Nem tudo que você está vendo em filme e em novela bíblica é verdade. A maior parte é uma fantasia para prender o espectador. A Bíblia não, ela é a verdade, a palavra do Senhor. Você está lendo ali, agora o Espírito Santo vai comunicar ao seu coração o que você está vendo. E eu proponho que no podcast seja semelhante. Então o que acontece? O radinho de pilha hoje pode ser o celular, pode ser o computador, pode ser a sua televisão, usando os meios modernos em que você coloca para ouvir a palavra, a mensagem, o ensino que vai ser transmitido. Outra razão por que eu optei por podcast e não videocast. É mais barato, mais simples, mais rápido de produzir, de transmitir, do que no caso do videocast. Seria necessário um estúdio, pessoas, equipamentos, câmeras, um trabalho imenso. E não teria tanta utilidade, pois eu não precisaria da forma de vídeo para mostrar coisa alguma. Então eu optei apenas por podcast e basta aparecer como imagem, no caso das pessoas saberem de que se trata, olhar, saber o que é, apenas a imagem da capa do podcast, onde eu apareço aí, você pode me ver com as mãos estendidas para frente, fazendo uma imposição de mãos da bênção aarônica, a famosa bênção aarônica que se encontra no livro de Números, capítulo 6, versículos de 23 a 26, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Ali você me vê fazendo a imposição de mãos, conforme os rabinos e também os sacerdotes no passado faziam. Essa imposição de mãos que você vê aí, formando as duas letras hebraicas, duas letras Shin. A letra Shin de Shaddai e na outra mão a letra Shin de Shalom. Shalom Shaddai, ou seja, paz do Todo-Poderoso. A respeito disso, da sua origem, da sua história, como eu adotei essa forma, você poderá ver com detalhes, não vou entrar em detalhes aqui, assim já deixo uma dica para você visitar o meu website
merarivs.webnode.com, na página que fala sobre a bênção arônica, a bênção sacerdotal. Também pode encontrar-se o mesmo texto em merarivs.blogspot.com. Alguém já perguntou, essa sua imposição de mãos lembra um personagem de ficção científica dos anos 60. É verdade. Inclusive, esse personagem tem a ver com isso mesmo. Lá no texto que eu indiquei, você vai encontrar essa curiosidade aí. E, por último, por que o podcast e não o videocast? O podcast eu tenho encontrado maior facilidade para preparar o material, porque eu não preciso trazer convidados até a minha casa, não tenho um estúdio montado, é apenas um escritório normal. Não teria condições de estar trazendo pessoas para entrevistas e testemunhos. Eu posso ir até eles e coletar. É apenas áudio e aqui fazer a edição. Então é mais prático. Temas. Os temas tratados aqui serão relacionados ao mover do Espírito Santo nos nossos dias com base bíblica. Não vamos tratar aqui da teologia do Espírito Santo. Não vamos tratar aqui de escola dominical falando sobre o Espírito Santo, pregação sobre o Espírito Santo, nada disso. O que eu vou trazer aqui são testemunhos, pessoas, palavras a respeito do mover do Espírito Santo, dos dons, da atuação, das manifestações. Porque eu não me canso de ver em várias igrejas, vi várias vezes isso acontecer, e já aconteceu comigo também, o caso de quando presenciar uma manifestação do Espírito Santo, as pessoas ficarem assustadas. Eu vi até gente correndo quando viu o Espírito Santo se movendo através de alguém numa unção sobrenatural, e a pessoa ficou assustada, talvez imaginando que era uma loucura ou um demônio. Assim como também existem alguns vídeos onde aparecem alguns autores de vídeos dizendo que tem pessoas endemoniadas dentro da igreja, não sei o quê, demônios se manifestando. Falta de entendimento e conhecimento. A Bíblia nos mostra claramente como identificar os espíritos, se são de Deus ou não, né? A gente vai desenvolver isso no decorrer dos episódios. Entrevistas. Como eu falei, eu vou ter aqui entrevista com pessoas que tiveram suas experiências pessoais ou de terceiros sobre o mover do Espírito Santo, as unções, os dons e tudo mais. Testemunhos. De igual modo, haverá outras pessoas dando testemunhos, né? Vou destacar, nós vamos identificar quem são os entrevistados e as pessoas que estarão dando seu testemunho pessoal ou de terceiros. Artigos. Será trazido também, possivelmente em algum episódio, artigos com a menção do seu autor, autorizados por eles ou não. No caso de não conseguirmos autorização do autor dos artigos, estaremos então pelo menos mencionando o autor, né, preservando o direito de autoria, direito de privacidade de autoria e tudo mais. Textos bíblicos. Na medida do possível, estaremos citando os textos bíblicos e as Bíblias que estaremos mencionando e recomendamos o seu uso para conferir são as Bíblias de uso do meio do povo evangélico mais tradicionalmente. A Bíblia João Ferreira de Almeida nas suas diversas variantes, ou seja, a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida fiel, corrigida, revista e corrigida, revista e atualizada, Nova Almeida atualizada, Almeida contemporânea, Almeida século XXI e outras mais que vierem. Também, se você tiver a Bíblia nova tradução na linguagem de hoje, será de grande utilidade. Lembrando-se que a linguagem de hoje e a versão transformadora
são mais ou menos uma paráfrase. Então, é bom você ter os textos em mãos e fazer comparações. E também a Bíblia King James atualizada, que é a minha de uso pessoal, a King James atualizada. Agora, farei a bênção apostólica com a imposição de mãos que eu apareço fazendo ali na capinha do podcast. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.